Olá, meus caros, pessoal aí da Fraternidade do Cachimbo. Sei que muitos de vocês também gostam de um bom charuto, né? Eu adoro charuto, de vez em quando eu fumo um charutinho aí e adoro colocar charuto também nas minhas misturas de tabaco, conforme eu fiz anteriormente aí também. E esse aqui, pessoal, é um dos meus charutos favoritos, né? Padrão Aniversário 1964. Um dos charutos mais gostosos aí, tanta nota interessante nesse charuto aqui. O único problema, pessoal, é que é caro pra cacete, né? Quando encontra barato aí é 11 dólares, algumas vezes 15 dólares e sempre mais caro, né? Muito bom, usei anteriormente, peguei um charuto desse aqui, cortei, fatiei todinho e misturei ele no tabaco de cachimbo e ficou excelente, pessoal, ficou muito bom, né? Mas faz uma quantidade pequena, né? E essa é uma coisa que eu sempre me interessei, os tabacos aí que tem um pouquinho de folha de charuto, né? Tem muitos aí no mercado, já experimentei vários deles, alguns deles eu gosto bastante, outros nem tanto, né? E tem alguns tabacos que são praticamente só charuto, né? Só folha de charuto ali, mas muitas vezes, na minha opinião, eles não usam um tabaco de charuto de qualidade excelente, que seria o mesmo material que eles usariam para um charuto desse tipo, né? Então eu acho que muitas vezes quando a gente encontra o tabaco de cachimbo com um pouco de tabaco de charuto, eu acho que a qualidade do tabaco ali não deve ser das melhores, né? E então eu comecei a pesquisar, comecei a pensar, né, como que eu vou fazer essas misturas aí sem gastar tanta grana, né? Porque toda vez que eu for fazer uma mistura, gastar 15 dólares para comprar um charuto desse aqui, dá até tristeza. Então, pessoal aí, todo mundo participa de fóruns, né? De diferentes interesses, né? Pessoal tem fórum de tudo quanto é tipo aí. E eu participo de um fórum de cachimbos, né? O pessoal discute de tudo, desde tabacos até cachimbos, como reparar cachimbos, melhor jeito de fumar, tem todo tipo de discussão, né? Eu sei que muita gente aí participa também. E eu coloquei lá, né, conversando com o pessoal sobre os tabacos com a pegada de charuto, né? E muita gente falou, usa esse tabaco aqui se você quer misturar e tal. Muita gente sugerindo usar, né, os tabacos que vêm com mais folha de charuto, né, material de charuto. Mas uma pessoa me deu uma ideia muito boa, né? Porque ele falou, por que você não usa as folhas de charuto mesmo, né? E tem empresas que vendem material aí para o pessoal que tem como hobby fazer em casa, né? E por que você não compra esse material, né? E eu fui conferir e sai muito mais barato, né? O pessoal vende todas as partes aí do charuto, né? Tem kits para fazer o charuto completo e tem também, o pessoal vende só a parte de fora, né? A capa ou a parte de interna ali do miolo do charuto, né? E eu fui lá e tem várias opções, vários tipos de folha, de diferentes proveniência, tem folha do Equador, folha da Nicarágua, e eu resolvi comprar, né? E pessoal, tô super curioso, né? Recebi essa semana aqui, olha o tamanho desse negócio, isso aqui é 1 libra só de folha da capa, né? Então tô super curioso, não abri ainda, tô super curioso aqui para cheirar esse negócio aqui, deve ser muito bom. É a parte de fora, geralmente a capa do charuto é a parte que dá o perfil mais
de sabor, de cheiro do charuto, né? Então eu tô muito curioso para usar isso aqui nas minhas misturas, né? E acho que hoje eu vou fazer uma dessas aí, vou fazer uma alquimia aqui, misturando um pouco dessas folhas aqui, e ver o que vira, né, pessoal? Então, para essa alquimia de hoje, né, eu tô pensando aqui, vou fazer uma combinação aqui de 3 tabacos, né? Um deles eu vou usar Royal Yacht da Peterson, que era Dunhill, um dos meus tabacos favoritos, né? Esse aqui, dos 5 melhores tabacos na minha opinião. Se eu tivesse que ir para uma ilha deserta com somente alguns tabacos ali, ou somente um, esse aqui seria um excelente candidato, né? Super fácil de fumar, eu posso fumar esse tabaco aqui o dia inteiro. Então, esse aqui vai ser ingrediente número 1. Ingrediente número 2, pessoal, então eu queria dar uma pegada um pouquinho de lataquia, né? Um pouquinho de lataquia que eu gosto, mas não muito forte, né? Um pouquinho de lataquia. E pensei também em colocar alguma coisa um pouquinho ali aromático, mas bem no fundo mesmo, né? Quase imperceptível, alguma coisa aromática de baunilha. Então pensei nesse tabaco aqui, pessoal. Esse tabaco aqui da Sillems, né? Um tabaco alemão, que já tem tudo isso, né? Ele tem uma pegadinha ali de lataquia bem devagar, né? Bem leve, e tem também uma pegada ali de baunilha, né? Um pouquinho aromático. Então eu vou colocar um pouquinho desse tabaco aqui também, né? Esse é o Sillems Black, né? Eles fazem, tem outros tabacos também desse mesmo fabricante, mas esse aqui é o Black. Muito gostoso. Então vou colocar só uma pitadinha ali. E o outro, né, o outro tabaco, finalmente, eu vou usar um pouco dessas folhas aqui. Eu tenho que ver como é que eu vou cortar esse negócio aqui, ver se as folhas se separam facilmente, né? Mas é uma quantidade boa de tabaco, então eu acho que de repente só uma dessas folhas aqui, pessoal, a folha veio daqui até aqui, né? Então, de repente, só uma dessas folhas aqui eu vou pesar também para ver a quantidade que eu vou usar. Talvez a proporção de 1 para 1, né? A quantidade igual de Peterson, né? Do Royal Yacht, e a mesma quantidade do fumo das folhas de charuto, né? Pessoal, o material que eu vou usar é o mesmo material que eu usei da outra vez, né? Vamos ver aqui, eu tenho uma balança aqui, uma balança eletrônica, né? Balança de cozinha, então não precisa ser nada muito preciso, né? Vou usar mais ou menos aí 10, 15 gramas de cada tabaco. Vou usar a minha prensa de macarrão aqui, né, que eu usei da outra vez também. Só coloco um papel aqui no fundo, porque geralmente vem com os furos, né? Então vou colocar um papel aqui no fundo só para o tabaco não sair e dar aquela prensada boa, e sempre vai sair um caldinho ali, né? Vai sair um suco ali do tabaco, mesmo porque um dos ingredientes que eu coloco também, né, é um vinho do Porto. Eu tenho aqui um vinho do Porto aqui, só tem um restinho aqui no fundo que eu guardei para fazer essa experiência, né? Não é muito que eu vou usar para medir o vinho. Eu deixo aqui um medidor aqui, 30 ml. E além disso, pessoal, vou usar aqui uma faca de cozinha, né? Para cortar as folhas, tábua de cozinha, tudo simples. E uma bacia aqui da cozinha também para misturar os ingredientes. Pessoal, então antes de mais nada, eu vou abrir essa embalagem aqui. Estou muito curioso, né? Primeira vez que eu compro tabaco de charuto nesse formato, né? Acostumado a comprar charuto. Então, vou abrir aqui, né? E vamos sentir o cheiro. Uma tesourinha aqui. Pessoal, aquele puro cheiro de charuto mesmo,
né? Obviamente é folha de charuto, quantidade muito grande mesmo. Eu imagino que se eu fosse enrolar os charutos, né, que o pessoal compra isso aqui para enrolar charuto, né, eles têm uma informação aqui dizendo que essas folhas têm que ser hidratadas antes de você usar para enrolar os charutos, né, porque senão acho que a folha deve quebrar. Mas no nosso caso aqui, que eu acho que não tem necessidade do charuto, da folha ser toda bonitinha ali, né? Eu não me preocupo da folha quebrar ou não. Então eu não vou hidratar as folhas, né? Vou tirar uma folha daqui de dentro. Pessoal, então eu retirei algumas folhas ali, né? As folhas vêm com nó na parte ali do talo da folha, né? E eu pesei 2 folhas e elas pesam mais ou menos uns 20 gramas. Então eu estou imaginando que cada folha dessa vai pesar mais ou menos uns 10 gramas. Então, mudança de planos, eu vou colocar, ao invés de 10 gramas, eu vou colocar 3 folhas de charuto, né? Tentar chegar em 30 gramas. E aí eu vou usar 30 gramas do tabaco Royal Yard. Assim eu tenho uma proporção de 1 para 1. Pessoal, então aqui está, coloquei 3 folhas. Coincidência ou não, deu exatamente 30 gramas, né? Então eu vou usar 3 folhas de charuto e vou colocar 30 gramas do Royal Yard. Vamos lá. Pessoal, então tenho aqui 31 gramas do Royal Yard. E agora eu vou colocar 10 gramas do Sealands Black. Beleza, temos aqui 10 gramas do Sealands Black. E agora, pessoal, é hora de cortar aquelas folhas. Vou pegar aquela tábua de cozinha e vou tentar cortar aqui. Vamos ver como vai ficar esse trabalho. Hora de cortar essas folhas de charuto aqui. Então eu vou dar uma enroladinha aqui só para ver se facilita um pouco o processo. Tentar cortar o menor possível. Até que não é difícil de cortar. Pessoal, e esse tabaco vai ser muito promissor, muito promissor. Estou muito curioso para fumar isso aqui. Pessoal, eu vou evitar usar o talo, que essa é uma parte mais dura. Vou só retirar o material aqui que fica perto do talo, que é ainda parte da folha, e vou retirar a parte mais grossa aqui, o talo, e deixar essa parte de fora. Acho que vai ser, dessa forma vai ser até mais fácil de misturar também. Então aqui está
tabaco todo cortado. Dá pra ver que a parte de cima aqui é a parte do charuto, os pedaços maiores. Mas agora eu vou misturar. Pessoal, e aqui está, né? Misturei bastante aqui por bastante tempo. Ainda tem alguns pedaços maiores aqui das folhas do charuto, né? Que eu cortei de forma rápida ali, mas a gente tem que lembrar que no final vai ser aquele cilindro ali prensado na prensa de macarrão, e eu ainda vou cortar, né? Eu vou cortar depois que, antes de você fumar, você vai cortar esse material aqui, e no final das contas você corta todas as folhas que tem ali dentro, né? Então vai ser fácil de chavar e de encher o cachimbo, né? E esse aqui é o material que sobrou, né, das folhas, das 3 folhas que eu tinha. Esse aqui é o único material que sobrou, então é o talo mesmo, é a parte que conecta com a planta, então é bastante rígido, né? Até quebra, então é melhor não usar essa parte aqui, né? Usar a parte boa das folhas. Então tá bom, para 3 folhas deu uma quantidade boa, né? 30 gramas de tabaco, então para mim acho que vale a pena. Aliás, gostaria eu não mencionei, né? Então acho que é importante mencionar o tabaco que eu usei aqui, né? Usei o tabaco Habano Oscuro, né? Então é a capa, né? Material muito bom, né? Como eu disse aí, o cheiro excelente. E agora, como eu mencionei também, eu vou usar o vinho do Porto, né? Que para mim é importante aí para casar, né? Para ajudar aqueles sabores ali, para ter uma união melhor desses sabores, né? Então eu tinha falado que eu iria usar uma medida de 30 ml, mas eu mudei de ideia. Eu acho que 30 ml vai ser muito para essa quantidade de tabaco aqui. Vai ficar muito úmido e vai demorar muito para secar. Então eu vou usar, ao invés disso, eu vou usar metade, né? Essa aqui tem uma medida aqui de 15 ml. Então vamos lá. Vinho do Porto, nada muito sofisticado, vinho do Porto bom, mas nada muito caro. Então vamos lá, temos aqui 15 ml. Essa parte aqui, pessoal, vou usar um par de luvas aqui, né, para não virar bagunça. E se certificar que a parte mais fina, né, os pedacinhos miúdos que tem ali no fundo da bacia ali, que é o tabaco, provavelmente o Royal Yacht, que tem os pedaços bem menores, né, certificar que tudo isso vai ser misturado de forma homogênea. Muito bem, pessoal, está misturado. Eu acho que nesse ponto aqui já está na hora de encher a prensa, né? Então eu vou só fechar uma das extremidades ali com papel manteiga e vou encher a prensa. Geralmente eu uso papel manteiga para fechar a extremidade de baixo aqui, né? Onde a gente coloca o tabaco. Mas dessa vez, como eu não tenho papel manteiga, eu vou colocar só um pedaço de plástico. Cortei um pedaço de plástico aqui, quadrado, e isso aqui acho que vai funcionar. Coloca lá. Fechou. E é só para fechar esses buraquinhos aqui que tem na parte de baixo, né? Então aqui retira a parte de cima. E agora eu vou encher com o tabaco.
Muito bem, pessoal. Agora é hora de fechar a cápsula do tempo aqui. E agora eu vou prensar até obter uma pressão boa aqui, e com o tempo, cada 2, 3 dias eu vou retornar aqui e torcer um pouquinho mais. Acho que quanto mais pressão você tiver ali, mais você está trazendo os diferentes tipos de tabaco perto dos outros. Muito bem, pessoal, tá aí, resultado tá bom. Agora cada 2, 3 dias uma torcidinha aqui, e quem sabe daqui a um mês eu vou abrir, retirar esse material aqui e experimentar. Tô super curioso. Pessoal, então agora é a parte mais difícil ou mais fácil, né? Depende de como você vê aí, mas é a parte que você vai ter que ter paciência, né? Para esperar. Obviamente, se você quiser experimentar aí, né, a mistura antes de colocar o vinho, você pode experimentar, mas eu acho que a tendência do tabaco agora é só melhorar, né? Aqueles sabores ali se casarem. Principalmente quando você coloca o vinho, né? Eu acho que ajuda ali os sabores a se misturarem, né? Então eu acho que quanto mais tempo ficar aqui, quanto mais pressão, né? Quanto mais você puder esperar, melhor. Eu vou dar um mês, né? Daqui um mês eu tiro, vai ter diminuído bem o volume, vai estar bem prensado, e aí eu vou experimentar, né? Eu vou dizer para vocês o que eu achei. E esse aqui é só uma das experiências, né? Como eu disse aí, é a quantidade boa de tabaco. Eu acho que foi uma boa compra. É mais do que eu imaginava que eu compraria, né? Então tem material aqui para diversas experiências, diversos experimentos. Eu vou fazer outras misturas com diferentes ingredientes e ver o que vira, né, pessoal? Vou manter vocês informados aí, pelo menos sobre essa mistura aqui que eu acabei de fazer, e vocês deveriam experimentar também, pessoal. Eu adoro essa alquimia aí, adoro misturar os tabacos diferentes, né, principalmente misturando 3 materiais aqui, 3 ingredientes que eu gosto pra caramba. Então vamos ver qual que é o resultado. Um abraço pra vocês aí, galera.